Antes de qualquer coisa, eu acho importante deixar claro qual é a nossa proposta hoje aqui, nessas 2 horas de conversa, e qual o lugar, né, do qual nós vamos falar, né? A ideia, a provocação é essa sobre literatura brasileira para todos, né? Nós colocamos como interrogação porque é justamente um processo, né, que nós estamos nos referindo, assim, não tem uma resposta fechada para isso, né? A gente sabe que, na verdade, observando o que tem, como a literatura brasileira, de onde ela tem vindo, né, aonde ela tem chegado, né, que formas têm sido criadas para a circulação da literatura, que nós temos refletido muito sobre isso a partir das atividades e da participação que a gente tem nisso nos últimos anos, né? Eu venho já há bastante tempo organizando eventos, organizando livros coletivos, muito ligado ao mundo da poesia em São Paulo e em alguns lugares do Brasil, né? Criando essas pontes. Então, o meu ponto de observação é muito marcado por isso, né? Assim, o meu lugar para olhar para a questão da literatura, né, para tentar pensar essa relação entre produção, circulação e acesso à literatura, né, a partir dessa experiência, né, tanto de leitor, de quem frequenta bibliotecas, de quem frequenta os eventos literários e também de quem organiza, de quem escreve, de quem pensa soluções para os livros, para a circulação dos livros, né? Então é a partir desse lugar. A experiência do Marcelo também é muito parecida, né? Além da experiência como crítico e de estudioso da literatura na universidade, nós nos parecemos muito nisso, né? De estar editando livros, próximo dos autores, das novas gerações de autores que vão surgindo, organizando eventos, né? Ouvindo falar sobre as dificuldades de circulação dos livros na nossa época, né? Então, é nesse quadro, né, que nós vamos nos movimentar. Certamente, vocês que estão nos ouvindo aqui hoje também têm as suas experiências como leitores, né? Têm as suas experiências de busca dos livros, de ir atrás dos livros, de querer saber dos autores, né? E é isso que nos une aqui, por isso que eu falei que é tanto um bate-papo entre nós dois, a partir da nossa experiência, mas também que tende a ser melhor na medida em que vocês contribuírem com perguntas, com comentários aqui no chat, né, trazendo a percepção de vocês sobre essa cena, né? Então, eu vou insistir bastante para que vocês colaborem com questões, com comentários, né? E vou começar pedindo que, desde já, vocês coloquem no chat aqui, ou até quem quiser formular já questões, né? Mas que coloquem no chat para nós o que vocês sentem falta nas bibliotecas que vocês frequentam, falando de literatura contemporânea, né? Quais são os vazios que vocês identificam, né? Eu sei que tem muita gente aqui que eu acho que trabalha em biblioteca, né? Que está também ligado a esse mundo, né? Atrás do balcão, digamos, das bibliotecas, mas isso também é interessante, né? Do que você tem ouvido falar da literatura contemporânea que você percebe que isso não chega nas bibliotecas, né? Nas bibliotecas em que você trabalha. Então, queria já deixar essa provocação inicial. Nossa proposta aqui hoje, então, é esse panorama, pensar, né, como a gente colocou, né, dinâmicas editoriais, né, porque a literatura, por mais que hoje em dia você tenha suportes diferentes, você tenha publicação em sites, em redes sociais, né, em diversos outros formatos, né, fundamentalmente a literatura circula dentro de livros, né, ela circula dentro desse mundo, né, das editoras pequenas, grandes, da autoedição, né? São esses diversos caminhos que a gente vai tentar aqui hoje tocar, iluminar algumas questões relativas a ele e mostrar em que pé anda, né? E qual tendência é possível perceber, né, desses movimentos da literatura, dos escritores, dos editores, né, dos diferentes perfis dos editores nesse momento. Então, nós vamos fazer esse passeio junto com vocês aqui. Marcelo, falar alguma coisa de abertura e antes da gente entrar? Acho que também só fazer do Tarso as minhas palavras, agradecendo o convite das leituras para essa conversa, né, que é um assunto que, como o Tarso falou, toca a gente de uma forma muito pessoal, por estar vivendo, né, e produzindo cultura no Brasil e em São Paulo, né?
E acho que é isso que o Tarso falou, quer dizer, a ideia é trazer um pouco as nossas experiências, que são experiências particulares, né? E eu, assim, minha ideia também é falar um pouco dos desafios também, né? Que a literatura brasileira, né, principalmente para as editoras independentes, encontra, né? Para chegar nos seus leitores e para realmente circular. E também pensando, né, nos trabalhadores da cultura, né? Em bibliotecas, mas também fora delas, que papel, né, eles podem ter em criar esse ambiente que está cada vez mais vivo e mais dinâmico, né, e fomentar, digamos, esse ambiente da literatura brasileira contemporânea, né, além das grandes editoras. Então, acho que é isso, mas falando sempre, lógico, como o Tarso disse, de um lugar específico, que é esse lugar de quem, né, organiza eventos, escreve, e de quem edita livros para uma editora pequena, no meu caso, que é as edições Jabuticaba, né? Enfim, acho que de introdução seria isso. Beleza. Só para dar uma ideia do quadro, né, da literatura, do que nós estamos falando quando falamos dos livros da literatura contemporânea brasileira, eu peguei os números aqui do principal prêmio, eu acho hoje, né, o principal prêmio da literatura de língua portuguesa, que é o Prêmio Oceanos, né, que ele não é nem só da literatura brasileira, mas na maior parte dessas inscrições, fiquem tranquilos que 80, 90% desses livros são do Brasil, né? Mas ele é aberto para os países, os falantes de língua portuguesa em qualquer lugar do mundo, né? Basta que o livro seja publicado em português. E o Prêmio Oceanos, ele também serve como um bom referencial, porque é um prêmio cuja inscrição é gratuita. Isso democratiza muito. Qualquer pessoa pode escrever, ao contrário de outros prêmios que têm inscrição paga, né? E isso acaba restringindo. Um dos mais importantes dos prêmios brasileiros, o Jabuti, né, da Câmara Brasileira do Livro, ele é um prêmio cuja inscrição custa em torno de R$ 500. Então, para a editora pequena, para o autor independente, isso é muito difícil, ele nem chega até lá, né? Então E você já tem uma restrição. não é nem pensado para esse autor pequeno e independente, né? Porque se você pensar que o valor Sim. da inscrição diminui conforme mais livros você escreve, quer dizer, é pensado exatamente para uma grande editora que vai escrever muitos livros. Então é um prêmio Sim. que tem um recorte mercadológico específico, digamos assim, né? Diferente do Sim. Prêmio Oceano, que você vai falar agora, que abrange muito mais gente, né? Sim. E no Prêmio Oceanos, o que a gente percebeu olhando os números dos últimos anos, né? Em 2018, 1.364 livros foram inscritos no prêmio, 1.364, né? Vou até anotar no chat aqui para ficar mais fácil de comparar. 1.364 livros inscritos, né? Em 2019, esse número foi para 1.467. E no ano atual de 2020, que saiu agora, nem saiu ainda a última fase, né? Saiu só os finalistas, foram 1.872 livros escritos. Então, isso diz muito, né, desse movimento da literatura brasileira nos últimos anos, né? Então, e dentro desse número tem uma curiosidade também. No ano passado, a fundação que cuida do Oceanos divulgou também o número de autores que se inscreveram como autores independentes, sem editoras, né? Livros feitos em autoedição. E isso mostrou um movimento curioso. Você tem 314 editoras inscritas e 49 autores que editaram de modo independente o livro, né? E em 2020, esse número aumentou muito, já foi para 450 editoras e 162 autores que se inscreveram de maneira independente, né? Então, isso é um movimento curioso, porque hoje em dia a facilidade para você fazer o próprio livro aumentou demais. Além, se a pessoa tiver talento para ela mesma fazer, as ferramentas estão no computador. E o acesso a editoras, a gráficas, né, para fazer para a impressão do livro, isso também facilita muito. Então você tem um número muito grande. Eu trouxe esses números mais para a gente ter uma ideia de pensar, como a gente está pensando aqui dentro do sistema de bibliotecas, né? Como que as bibliotecas comprariam essa quantidade de livro, né? Eu vi que alguém fez um comentário aqui, né? A literatura contemporânea só chega se houver doação, a Sandra colocou, né?
E é verdade, porque seria impossível você imaginar uma biblioteca ou um programa, uma política pública de compra do livro que desse conta de manter isso, né? De atualidade, ter essa atualidade, né? De um país aqui, e a gente sabe, nem todos os livros lançados durante o ano eles estão nesse número, né? Esses daqui são os livros autorais, lançados em primeira edição, em língua portuguesa, aqui escritos por autores em língua portuguesa, né? Originalmente em língua portuguesa. Se a gente colocar, né, falando ainda só de literatura, se a gente colocar os outros livros todos que vêm por tradução, reedições de livros de outras épocas, né, reedições de livros dos anos anteriores, né, todo esse material, a biblioteca seria uma coisa incomensurável, né? Então, eu acho que pensar o acervo da biblioteca num ambiente em que se publica tanto, né, em que tem saído tantos livros novos, é um desafio muito grande. Então, assim, quando se fala a biblioteca tem pouco livro, né, a minha provocação inicial sobre o que você acha que falta na biblioteca para a gente chegar nesse número e entender que, no meu modo de ver, né, é quase insuperável esse abismo que existe entre o acervo e as limitações do acervo de qualquer biblioteca e um movimento exuberante. Tenho usado essa palavra para falar disso, né? Exuberante da literatura brasileira. Você tem muita gente escrevendo. A maior parte, falando especificamente de poesia, né? 60%, 70% desses livros são livros de poesia, né? É um número, mais da metade tem sido sempre de livros de poesia há anos nesse prêmio, né? E alguns são uns premiados, né? O prêmio é um prêmio que não tem distinção entre prosa e poesia, ele é um prêmio geral, né? E então é um movimento muito difícil, né? Imagino para a biblioteca, até um bibliotecário que quisesse manter a sua biblioteca atualizadíssima do ponto de vista da literatura contemporânea, ele teria essa angústia, né? Porque ele ia ver que o número de livros que sai mesmo que ele fosse atrás de cada editora pedindo, né? O que eu falei aqui são 450 editoras, ou seja, é um cenário bastante fragmentado, e além disso, 162 autores que se inscreveram individualmente. Então, nós estamos falando de mais de 600 fontes aí, né, que estão lançando livros que chegaram até esse prêmio, só desse prêmio e só no ano de 2020. Então, é um cenário bastante intenso, né, para a gente ter como ponto de partida. Quando a gente fala assim, de onde está vindo a literatura brasileira, aonde ela está chegando, né? Essas duas questões elas são muito importantes para a gente, porque se temos 1.800 livros inscritos nesse prêmio, isso indica que há mais gente no Brasil, não sei se mais gente escrevendo, mas mais gente conseguindo publicar. E a minha percepção é de que saiu de um núcleo mais centrado nas classes médias, né, na classe universitária, que era de onde a maior parte da produção de literatura sempre veio. Nós tivemos um movimento nos últimos anos, inclusive esses prêmios também acabam destacando isso, um movimento de democratização mesmo do ponto de vista da produção da literatura, ao qual não corresponde, essa pode ser uma outra provocação, né? Não tem correspondido necessariamente uma democratização da circulação da literatura na mesma medida. Você tem circulado mais, mas ela não consegue nunca dar conta, né? Então, e tem um dado também que a gente não pode esquecer, boa parte, né, ou a maior parte desses livros, eles são editados em tiragens muito pequenas, né? Tiragens muito pequenas, são tiragens de 50 exemplares inicialmente, que é uma outra característica da publicação de livro hoje. Não só a autoedição, a edição artesanal, mas mesmo a edição feita em gráfica, ela é feita sob demanda. As editoras lançam 50 exemplares. Então, nesse universo aí de 1.860 livros, a gente pode falar que mais da metade não são livros que saíram com mais de 200 exemplares, né? Tenho quase certeza, pelo perfil das editoras que mais têm escrito, né? Então, nós vamos tentar tocar um pouco nisso. Mas, Tarso, acho que dentro desse grande cenário que você falou, né, eu acho que a gente também precisa lembrar dessa... Quer dizer, você mencionou as tiragens pequenas, né? Isso é porque hoje as editoras, quer dizer, têm, né, uma diversidade muito grande, né, de projeto editorial e também de projeto de negócio, digamos assim. Você tem editoras muito diferentes
fazendo coisas muito diferentes, o que não, isso também é uma coisa que a gente precisa lembrar, o que não necessariamente tem uma relação direta com a qualidade dos livros que eles vêm publicando, né? Porque se a gente olhar os ganhadores dos prêmios, né, vários desses ganhadores, né, de prêmios, inclusive do Jabuti, né, que é um prêmio pago, que é mais difícil para os autores independentes se escrever, diversos desses autores que têm ganho os prêmios são de editoras muito pequenas que tiveram tiragens muito pequenas, o que é quase que uma contradição, assim, de um livro que ninguém leu, só os jurados quase, né, ganhar um prêmio. É um prêmio importante. É quase um oxímoro assim, do nosso mercado editorial hoje, né? Um exemplo, né, quer dizer, que fez bastante sucesso foi o livro A Cidade, né, que ganhou de poesia, que ganhou há uns 2 anos o prêmio de melhor livro, né, e que foi uma publicação independente, e que depois do prêmio circulou muito, né? Circulou muito por causa do prêmio. Então, isso, às vezes, o prêmio leva, né, a tiragens maiores. Agora, tem outros casos de livros que ganham prêmio e não circulam tanto mais depois, porque a tiragem já está esgotada e o livro você não consegue achar, né? Um deles que foi também alguns tempos também de poesia que ganhou, né, um livro do Daniel Francois também foi um livro que teve uma tiragem de 70 exemplares, que quase se esgotou no lançamento. E até você ter uma outra tiragem, né, demora, porque a editora também nem sempre tem os recursos para imediatamente republicar um autor, né? Então, é isso. Assim, acho que tem essas editoras novas, já nem tão novas, né, já tem uma década que essas tecnologias de impressão baratearam muito a pequena impressão, porque no fundo é isso, né? Antes era muito caro você fazer uma impressão pequena, né, de 100, 200 exemplares, mas com a tecnologia digital isso barateou muito. E agora agora entrou até o print on demand, que é mais uma coisa assim, que você já não imprime nenhum livro, só os que vende e você imprime e entrega para a pessoa, que é a nova vedete, digamos assim, do mercado editorial. Você não precisa ter estoque, nada disso, né? O que também é uma coisa que é muito difícil, porque você publicar um livro e ele chegar no leitor são coisas muito diferentes. Isso que a gente percebe, né, um pouco pela democratização, digamos, dos meios de produção até certo ponto, né, do livro. Isso não significa, né, de fato, uma democratização real do cenário como um todo. Quer dizer, quem recebe atenção e quem não recebe atenção, digamos, né, de uma mídia especializada, acaba ainda definido por coisas como, né, uma editora grande, uma editora pequena, quem tem contatos em que lugar, ou mesmo quem compra espaço numa livraria, quer dizer, porque a gente sabe que as livrarias nos últimos anos têm tido essa prática de vender, né, espaço de destaque. Então, quer dizer, acaba tendo destaque na livraria quem tem dinheiro para pôr o seu livro em destaque. E isso acaba fazendo um livro circular com mais facilidade, alcançar mais leitores. O que é algo que volta também para falar da importância, né, de uma biblioteca, por exemplo, onde o espaço não está à venda. O espaço, em alguma medida, a gente entende, é um espaço de curadoria daqueles que estão trabalhando ali, né, de escolher, talvez, o que recebe mais atenção e por quê. Ô Marcelo, tem uma coisa, o Paulo Henrique colocou aqui, né, que é professor de ensino fundamental na rede pública, e vejo muitos desafios para aproximar o aluno do livro. Por esse motivo, e buscando estratégias para aproximar o aluno da leitura, estou aqui. E me fez lembrar de uma coisa interessante. Você tem a produção de literatura, né? As pessoas escrevendo prosa, poesia, né? Isso eu acho que sempre foi um número grande, né? Assim, as pessoas gostam de escrever, mas é uma atividade, como costumeiramente a gente diz, é uma atividade muito solitária, individual, né? E que a pessoa, no lugar, dependendo do lugar em que ela está, do país, dependendo das condições que ela tem, às vezes ela faz aquilo anos e anos e nem não manda para a editora, para nada, ela gosta de escrever, né? E nos últimos anos, a democratização, digamos, das ferramentas de comunicação fez com que essa literatura começasse a aparecer das formas mais diferentes, igual
Hoje em dia o cara entra na Amazon e faz o livro dele, esse sistema que você falou. Ou então ele procura uma editora pequena, como o livro A Cidade, esse livro que ganhou o Jabuti, o próprio autor, no sertão do Ceará, ele mesmo fez a edição e se inscreveu. E aí inverteu um pouco a lógica da coisa, porque o sucesso do livro não é em razão do sucesso que o livro ganha o prêmio, é em razão do prêmio que começa a história do livro, né? O livro começa a ser procurado e tal. É invertida a questão do que a gente conhecia sobre os prêmios literários até então. Só que se esse canal de chegar até o livro, digamos, eu escrevo, cada um aqui escreve lá seus poemas, escreve contos, tem um romance, né? Você chega até o momento da publicação, num blog, num site, no seu próprio livro, você faz essa primeira parte da travessia, né? Agora, o que o Paulo Henrique fez lembrar é que, uma vez que vira o livro, o que vai acontecer? Como é que é essa história do livro? A história do texto até o livro é uma, mas a história do livro até o leitor, ela tem, talvez seja a grande preocupação nossa, né? Porque eu fiz um texto um tempo atrás que apontava para isso e falava, né, que era na cena da poesia especificamente, você tinha uma quantidade de livro tão grande saindo que mesmo quem tentava acompanhar muito de perto e estar atualizado do que sai, ele se sentia soterrado. Era essa a imagem, né? Porque é impossível. Era uma quantidade de livros que você fala assim, não, eu não consigo acompanhar esse movimento. Alguns críticos até escreveram também sobre isso, meio que falando sobre o que é fazer crítica literária, né? Ou premiar alguém, ou destacar, né? Fazer resenhas, né? Num ambiente em que tem tantos livros. Porque muitos das estruturas, né, que a gente conhece do sistema literário, ele era feito em cima de um controle, na verdade, nessa etapa anterior. O editor tinha um papel muito diferente. O editor fazia esse controle, um filtro. Eu não sou partidário desse filtro, não. Eu estou contente com esse soterramento, eu sou a favor do mais, né? E não dos mecanismos anteriores que não pareciam nada democráticos. Mas antes, você lançar um livro, primeiro que você tinha que convencer era o editor, né? Agora não tem mais isso, você tem muitos editores lançando e tem a possibilidade da autoedição. Isso muda demais o cenário da literatura, né? Muda demais. O próprio editor tem condições de apostar um pouco mais, mas o autor, né, também, ele faz as apostas dele. Isso não quer dizer também que não se conserva um núcleo ainda poderoso. Tem um núcleo poderoso dentro da literatura, né? Das grandes editoras, elas acabam, a maior parte dos prêmios, por mais que a gente tenha histórias para contar de gente que ganhou com editoras pequenas, independentes, publicações em autoedição, normalmente o livro que vai chamar mais atenção e que vai ocupar o circuito, né, mais assim, de modo mais evidente, são os livros das grandes editoras. Eles é que vão ser resenhados, eles vão ganhar os prêmios, os autores vão ser chamados para os festivais, para os eventos de maior destaque, né? Então, quebrar isso também é algo bastante ainda em processo, né? Quebrar essa lógica, né? Porque as editoras grandes elas ainda têm uma função central e elas ainda têm muitas condições de manter essa coisa funcionando. Agora, feito esse caminho, né? Só completando aqui do Paulo Henrique, assim, feito esse caminho do livro estar disponível, aí tem o outro lado, que aí talvez a experiência de vocês seja mais ligada diretamente com isso, que é como formar leitores, né? A gente aqui, muito do que a gente está falando tem a ver com um leitor já formado, alguém que já gosta de ler, e como que ele vence a barreira, né, do acesso, como ele vai ter acesso a esses livros, né? Agora, formar o leitor também, talvez isso a gente possa cruzar essas duas questões, porque muito da dificuldade, vamos supor, de formação dos leitores, de que eu já ouvi da experiência de quem trabalha com formação, com professores, né? É de que o aluno ou o jovem leitor, ele nem se identifica com os livros que estão sendo oferecidos a ele. Então, quando você democratiza a biblioteca, você passa a ter mais livros, mais coisas dentro da biblioteca, você torna a biblioteca mais atraente também para esse público, né? Não, acho que sim. Acho que pensando um pouco também nessa questão, né, de como é difícil, talvez, né, no caso de um professor, apresentar uma literatura para os seus alunos, Sim. tem alguns
alguns dados muito interessantes, assim, que eu olhando aquela pesquisa que sai de tempos em tempos, chama Retratos da Leitura, né? Que é a maior pesquisa sobre livros e leitura que costuma ser feita no Brasil, né? Se eu não me engano, é a Fundação do Itaú Cultural que faz. Tem algumas coisas muito curiosas que aparecem ali. Uma delas é que quando, para os leitores, né, já excluindo os não leitores, você pergunta quem são os autores que você mais gosta, né? Você tem nomes que, na verdade, surgem que você percebe que são os nomes que estão realmente inculcados, que são os mesmos autores que você pergunta, que surgem nas respostas de quem são os autores mais conhecidos do Brasil, né? Que são nomes como Machado de Assis, Monteiro Lobato, Jorge Amado. Esses são os primeiros nomes que surgem, o que é muito curioso, que se você for pensar, não seria o que a gente pensaria como uma literatura, né, mais acessível, digamos assim. Mas é a literatura que está ali, quer dizer, os nomes que surgem junto dos nomes óbvios, como Paulo Coelho, como Augusto Cury, são esses os nomes que estão no topo dessa lista, né? De quais autores você mais gosta de ler e de quais autores são os mais conhecidos. Eles trocam posições ali, mas são esses mesmos nomes. O que a gente percebe é que todo, por exemplo, esse movimento grande que a gente tem, né, sobre, né, uma ampliação do mundo da literatura via literatura marginal, via minorias, né, de novas vozes que têm surgindo, apesar de ser algo muito presente já, né, dentro da universidade, por exemplo, né, e em certos setores que trabalham com cultura, numa pesquisa mais geral, esses nomes ainda não aparecem, né? Quando fala em literatura, ainda é Machado, ainda é Jorge Amado, os nomes que surgem. O que mostra que talvez essa dificuldade, né, das pessoas se relacionarem com a literatura ainda passa por uma questão de identificação, né? E identificação com o livro, com o tipo de discurso que está ali, com o tipo de debate que está sendo feito, né? Com o tipo de linguagem que às vezes é mais longe ou mais perto, né? Então acho que esse é um caminho, né, para quem está apresentando, quem está entrando, né, quem está trabalhando, né, com questão de acesso, ensino de livro, esse ainda parece ser o caminho de tentar ampliar um pouco o que é, né, literatura contemporânea. Isso também, quer dizer, pensando num acervo, continua sendo, né, quer dizer, um desafio ainda, né, como transformar esses acervos em uma coisa mais contemporânea, no fundo, né, mais acessível, mais fácil de se identificar com o autor. Porque é muito interessante, porque é isso, as editoras grandes, de certa forma, já descobriram também isso, que esse também é um mercado que vale a pena investir, porque você começa a perceber um movimento muito forte nas editoras maiores, né, de exatamente ir atrás de nomes, né, que há 10 anos não estariam no seu catálogo, né? Quer dizer, você teve na última Flip presencial, quer dizer, todos os autores mais vendidos foram autores negros, negras e indígenas. Quer dizer, esses foram os nomes que geraram mais interesse do leitor, né, na Flip. Então, as editoras já perceberam isso, elas estão investindo. Esse ano, os grandes lançamentos da Companhia da Letra também foram, né? Quer dizer, o Jefferson Tenório, por exemplo, que tem circulado muito agora com O Avesso da Pele, também, quer dizer, é um livro forte sobre racismo no Brasil, de um autor negro. E o que a gente talvez vale sempre lembrar é que é isso. Esses autores, eles não surgiram agora na Companhia das Letras, por exemplo. Quer dizer, eles já estavam circulando em outras editoras menores, né? Por isso a importância também da gente conhecer essas editoras menores e fomentar, né, essa diversidade, digamos, do ambiente do livro, né? Que o pessoal, essa bibliodiversidade, como também o Leonardo Costa colocou aqui, né? Sobre o que falta nos acervos. Ele fala literaturas insurgentes, alternativas e marginais. Que a impressão é que o recorte para o desenvolvimento do acervo é sempre mercadológico, do ponto de vista de grandes editoras. E aí a gente lembra, pelo que você apontou, né? A gente percebe que tem um nó aí muito complicado, né? Porque o mercadológico não quer dizer que foi sempre que partiu da editora, né?
mas aquilo vai ganhando força e a editora absorve, né? É um movimento comum. A editora grande absorver aquilo que já deu certo nas pequenas, né? Tem dois exemplos assim muito, muito fortes, né, de autores que esse ano, ou enfim, esses últimos anos, passaram para a Companhia das Letras, né? Quer dizer, um é a Maria Carolina de Jesus, quer dizer que agora vai ser publicado pela Companhia das Letras, né? E outro também é o Ferrez, quer dizer, Capão Pecado, que agora saiu pela Companhia das Letras, né? Então, quer dizer, o Ferrez, por exemplo, Capão Pecado, quer dizer, é um livro que está, de certa forma, não na origem, mas é um dos livros mais fortes essa grande leva, né, de literatura marginal, chamar, né? E é um livro que já vendeu, quer dizer, algo como 100 mil exemplares no Brasil, o que é muito livro para um livro de literatura, né? No Brasil é muito livro. Sim. E agora, lógico, a Companhia das Letras, é lógico que é bom, que é positivo que esse livro chegue numa editora que vai conseguir que ele alcance ainda mais leitores. É lógico que isso é positivo, não é querer falar mal da Companhia das Letras, não é isso. Né? Mas é um livro que já tinha sido publicado, obviamente, né, por outra editora e que já estava circulando, né, e que agora é incorporado. Agora, se não tivesse esses outros espaços, talvez esses nomes não tivessem nem surgido. Quer dizer, ou também pensar em quantos nomes que já surgiram nesses outros espaços e que não encontraram uma repercussão e, por isso, desapareceram e a gente não conhece. Que também é um outro movimento que a gente tem visto hoje na academia, né, voltando para o século XIX, de se recuperar autores que, por não terem tido uma repercussão, passaram anos, né, sem ser lido, né, sem serem conhecidos pelos leitores. Né? Quer dizer, Maria Firmina dos Reis é um desses nomes. Por sinal, a Companhia das Letras também publicou Úrsula. Mas, como está em domínio público, outras editoras publicaram também. Né? Mas também é um nome que passou anos sem ser lido, reconhecido, e que agora é retomado, né, nesse movimento. Enfim, é um nó muito complexo, digamos assim. Mas também... a pergunta que eu tinha feito inicialmente, né, para provocar, né, falando sobre o que falta na biblioteca, é porque eu acho que isso toca numa questão central, assim, porque, por exemplo, quem coordena, né, uma biblioteca, ele faz um trabalho de curadoria, né? Não sei, é difícil você imaginar uma biblioteca cuja escolha do acervo seja um processo totalmente democrático, aberto, que a comunidade vai participar, né? O Biratã Costa colocou aqui uma dificuldade dele, que é uma dificuldade concreta, né? De chegar até a biblioteca, de ir até o espaço da biblioteca. Mas mesmo indo, né? O que a gente falou, essa curadoria, ela é decisiva para o perfil que a biblioteca vai ter. Então, a gente aqui está falando hoje, olha, tem poesia, tem prosa na Companhia das Letras, na Record, na Todavia, em várias editoras, tem várias editoras pequenas também. O perfil de cada um levaria, não sei se eu fosse decidir o acervo da biblioteca, como que eu pensaria, entendeu? Como que eu falo, pô, não, eu vou trazer a literatura contemporânea, ou então eu vou fazer um investimento maior em ter lá os clássicos. Entendeu? Essas decisões, elas vão marcar muito da atividade da biblioteca e do perfil do leitor, né? Pensando na biblioteca como espaço de formação, né? Você vai marcar muito do perfil do leitor, dependendo do caminho que você fizer. E também, é claro, que ao fazer essa curadoria dos livros, você está fazendo uma curadoria do seu público também, porque isso pode criar mais ou menos identidade, né? A gente aqui fala assim, Paulo Coelho, Augusto Cury, pensando nos padrões literários que a gente está acostumado, a gente nem coloca esses autores dentro do campo da literatura, né? Mas isso é estranho, porque do ponto de vista do leitor, ele olha para ele, é livro. Aquilo é um livro. E ele tem interesse em ler. Ele não faz essa distinção entre Machado de Assis e Paulo Coelho, né? Ele não vai fazer, eles pertencem ao mesmo universo, né? Mas é muito interessante, porque uma coisa que a pesquisa que eu mencionei, né, Retratos da Leitura, também mostra, tudo bem que aqui a gente está falando, talvez, dos leitores já, né? Quer dizer, não é tanto em conquistar novos leitores, mas dessas pessoas que já leem, um dado muito curioso é que, digamos que são altamente influenciáveis essas pessoas sobre o que elas leem, né? A pesquisa ela mostra para a gente que, tudo bem, 31% das pessoas costumam ler porque o assunto as interessa. Né? Mas
15% das pessoas dizem que elas costumam escolher um livro porque a capa é interessante. 12% por causa dos autores, 12% por causa dos títulos, do título do livro, que é curioso, e 19% porque foi dica de alguém, recomendação de alguém. Né? Ou seja, você ter uma curadoria interessante, né, na biblioteca, de escolher o que você está pondo em destaque, né, e recomendando para as pessoas, é algo que pode levar as pessoas a encontrarem novos autores, né, que não estavam no seu radar. Porque as pessoas elas não estão lendo só... E o dado curioso é que só 1% das pessoas falaram que escolhem os livros pela editora. Ou seja, não é tão importante para o leitor geral, né, esse livro ser de uma editora ou de outra. É muito mais importante, né, ser de um assunto que interessa, ser um livro que tem uma capa interessante que que você viu e ficou curioso, ou ser uma recomendação, né, de alguém. Então, acho que tem espaço, né, para a gente apresentar novos livros para as pessoas. Acho que, bom, uma coisa também que a gente não pode esquecer de falar, não sei se agora ou depois, é também de como, né, do papel que as feiras de livro têm tido, principalmente no mercado independente, né? E como essas feiras de livro, elas são uma ideia muito interessante também para nessa situação que a gente tem, onde a aquisição realmente é um desafio, a transformar o espaço da biblioteca num espaço também onde acontecem as feiras de livro é também uma possibilidade de você trazer novos livros para o acervo da biblioteca, né? E um exemplo mais conhecido, talvez, é a Feira Miolos, que tem na Biblioteca Mário de Andrade, que é talvez a maior feira de livros independentes, né, de editoras independentes que a gente tem no Brasil, porque não é cobrado nada da editora para participar, mas é fortemente recomendado que ela doe livros para o acervo da biblioteca, né? Então, a biblioteca tem um acervo grande, né, de livros, que são os livros que foram doados pela Feira Miolos, né? Então, é um jeito também de você trazer, porque todas as editoras independentes, né, de poesia, de prosa, participam dessa feira e trazem, né? Isso também é um jeito de você envolver a comunidade, né, ao redor, né, da biblioteca. Né? De conhecer também as pequenas editoras que estão por ali. O Auro colocou aqui, Marcelo, né, que ele colocou, os coordenadores pedagógicos deveriam indicar ao menos 2 livros de autores da cidade para compor a lista de leitura anual dos alunos, né? E aí eu acho que toca muito nessa coisa, assim, né, de você ter dinamizar o acervo da biblioteca, né? E nesse caso com essa aproximação de ser autores da cidade, né? Autores identificados ali, essa identificação, digamos, do morador, do frequentador da biblioteca com esses autores se daria de um modo mais profundo, né? Mas quando eu falei dessa ideia de uma democratização do acervo, da escolha do acervo, ela passa muito por isso. Se você tiver os coordenadores pedagógicos indicando o livro, imagina se você tiver mais gente ainda, mais instâncias, né, de uma comunidade ajudando a definir esse acervo. Agora, quando a gente fala em democratização, o que a gente está falando? Em distribuição de poder, né? Obviamente é essa a questão. Nos últimos anos, você teve os programas, né, as políticas públicas para o livro, elas ocuparam um papel muito importante, ou seja, o governo era o maior comprador de livro durante anos, né? Foi sendo o maior comprador de livro. Aqui no estado de São Paulo, você tinha, além disso, você tinha o PROAC, né? Tem ainda o PROAC, né? Que é esse programa de ação cultural, e que você estimula a criação literária, a edição dos livros, e parte dos livros, né, tem a contrapartida ali, parte dos livros vão ser incorporados ao acervo das bibliotecas. Isso também faz com que a literatura contemporânea vá entrando, né? Ela vai se imiscuindo aí nos acervos, né? Ela vai chegando. Só que a rede é muito grande, né? A rede de bibliotecas de São Paulo, a rede de bibliotecas do Brasil, ela é gigantesca e a gente tem que lembrar, tem as bibliotecas que são abertas para a comunidade, né? E tem as bibliotecas que estão dentro da escola. Então, isso muda muito, né? Porque dentro da escola vai cruzar com uma outra experiência aqui que foi colocada pelo Fábio, né? Que que vê como é peculiar dentro da escola, né? Ele conta aqui, ó, sou professor do ensino médio
e tem investido no trabalho de trazer a literatura contemporânea para a sala de aula, sobretudo no primeiro ano, antes de iniciar o que seria o conteúdo programático dos materiais didáticos, e colocando os alunos em posição de protagonismo no debate sobre o que lemos. Ao invés de expor, faço da aula uma conversa sobre os livros, e o impacto sobre as turmas é de uma ampliação muito grande da literatura e da curiosidade por autores com os quais eles se relacionem mais imediatamente. É interessantíssimo esse depoimento, porque mostra algo que a gente sabe que acontece há muito tempo, que é depender do perfil do professor. Muitos de vocês, ou nós, quando falamos, por que você se apaixonou pela literatura, é muito comum que a resposta seja, olha, foi o professor tal que eu tive em tal ano, né, que faz com que a literatura não vire aquele bicho estranho, né, um objeto de estudo simplesmente, sim, mas que ele passe a fazer sentido para além da avaliação, para além daquilo, e incorporar como uma questão vital, né, para os alunos. Dois dados interessantes que acho que tem a ver com isso, né, também dessa pesquisa Retratos da Leitura. Um deles é que, quando você pergunta para as pessoas como chegam no livro, ele vai diminuindo com a idade, assim, né? Quem responde que é por indicação, e quando fala indicação de quem? Professor é o que mais tem poder, né? Então, assim, acho que esse realmente é algo muito importante. Eu não anotei as porcentagens, mas é muito grande, assim, crianças que leem, indicação do professor é mais de 50%. Né? Quem lê em biblioteca, né, dos leitores, 20% disseram que lêem em biblioteca. Né? E desses 20%, são 14% dos 20%, eles leem na biblioteca da escola ou da faculdade, né? 7% em bibliotecas públicas e 3% em biblioteca comunitária, né? Somando os 20%. Enfim, é um dado interessante, porque realmente as bibliotecas são diversas. Né? Mas eu acho que o caso da feira de livro é algo que funciona em todas, em alguma medida. Né? Até porque a feira de livro, às vezes, parece uma coisa... Eu vi que postaram aqui, né, da Feira Sub, que está na 4ª edição também. Eu participei já de 2 feiras Sub. É uma feira lá em Campinas, né, na biblioteca municipal. E, enfim, organizar uma feira de livro, lógico, dá muito trabalho, mas é do interesse dos editores, principalmente do editor independente, né, em participar desses espaços, ocupar esses espaços e expor os seus livros. Né? Então, é muito mais... O trabalho é muito mais de convidar essas pessoas, e não é algo que as pessoas vão querer cobrar para estar lá vendendo o livro. Pelo contrário, as pessoas querem estar lá cobrando o livro. Né? E tem uma comunidade no Facebook, que acho que vale entrar também, que é feiras literárias independentes, que tem uma página onde tem feiras do Brasil inteiro. Né? Porque a gente às vezes acha, tudo bem, mas deve ser fácil montar uma feira de livros em São Paulo, onde você tem um monte de editoras. Né? Ou em Campinas, que é perto de São Paulo, é uma cidade grande também. Né? Mas, pelo contrário, você tem feiras no Brasil inteiro. Né? Eu anotei rapidinho algumas. Assim, né? Em Curitiba tem uma feira chamada Estopim, né? O Sesc organiza uma feira grande lá também. Né? Você tem a Sub, você tem Feira Dente em Brasília, você tem a Excêntrica em Goiânia, você tem Ladeira em Salvador, Textura em BH. Quer dizer, acho que é uma questão de ir, né? Porque como, digamos, democratizou o meio de produção do livro, digamos assim, você tem editoras espalhadas pelo Brasil inteiro. É um ambiente muito rico. E, às vezes, a gente precisa só fazer o trabalho de conhecer as editoras dali para fomentar a existência de uma cena, né? Regional, quer dizer, de abrir espaço para essas editoras. Porque como as tiragens são pequenas, também não é o caso, por exemplo, de uma editora que imprimiu 50 livros, distribuir livro para o Brasil, para todas as bibliotecas do Brasil, não é isso. Não tem como, né? Acaba os livros. Né? Mas essa editora que é de Brasília, por exemplo, é lógico que ela vai querer que os livros dela estejam na biblioteca, né, lá de Brasília. Então, essa já é uma contribuição para o acervo, que volta também para algo, né, que a gente já falou, porque se há uma dificuldade de se identificar, né, com os livros que as pessoas leem, você encontrar livros
né, escrito por pessoas também da sua, né, da sua região, da sua cidade, né, falando da sua realidade, é algo que tem mais chance de acontecer se você estiver entrando em contato com essas pessoas ali, né, editando livros Sim. ali. Então, enfim. Aqui tem outras pessoas que também comentaram por exemplo, a Tereza Cristina colocou: eu acho um nicho editorial, há um círculo vicioso para o bem e para o mal. A Renata Alves falou, não, Renata Alex, que falou: as bibliotecas precisam valorizar os autores locais, deixando um espaço. Ou seja, tem muito essa preocupação sobre a característica, né, desse acervo, né? O que chega. Uma coisa que eu percebo, igual no depoimento da Daviane, em que ela está falando, né, que o que falta mais na experiência dela como bibliotecária é de livros que falem de experiências de vida, experiências diferentes de vida, que tem melhorado, segundo ela aponta, mas que tem muito mais a fazer. Por exemplo, questões raciais, questões de gênero, né, de que isso ganhe mais força. Ou seja, essas são as preocupações da sociedade hoje em dia, e às vezes a biblioteca está meio fechada para isso. Uma pergunta que veio aqui veio nessa fora do Fábio, né? Vocês veem a presença dos escritores nas bibliotecas e nas escolas como algo que precisa ser incrementado, e qual a importância disso? E eu pensando essas questões ao mesmo tempo, estava aqui falando, né? Hoje em dia, eu sei de vários programas, a própria SP Leituras faz um trabalho importante nesse sentido, de levar autores. Tem escolas que fazem isso, aqui já teve várias experiências, ora parte do professor, ora parte da direção da escola, né? Mas quando a gente começa a pensar em políticas públicas, né, de levar o escritor, você acaba percebendo que você fala: é mais fácil levar o escritor do que levar os livros, parece. O escritor vai para a biblioteca, mas os livros dele não estão lá. Eu tenho vários amigos escritores que já contaram experiências dessas, né? De que eles foram falar que o professor convidou, mas os alunos não tinham o livro, a biblioteca não tinha o livro, né? Então, juntar essas duas pontas é ainda algo a ser feito também, né? Acho que pelo que a gente vai conversando até agora, vai percebendo como você tem boas iniciativas, você tem várias das ideias mais interessantes, né? Elas estão sendo implementadas, mas o que falta é que elas ganhem corpo, né? Elas são feitas sempre como iniciativas particulares e dependendo, em alguns casos, de uma espécie de heroísmo, assim, porque vira e mexe a gente fica sabendo de iniciativas, por exemplo, de bibliotecas comunitárias, programas de formação de leitor que são feitos de um modo amador, né? No bom sentido, por um lado, né? Mas que é problemático, porque você fala: pô, imagina se um pequeno esforço dentro das pequenas condições que uma pessoa tem, ela conseguiu fazer algo tão significativo. Imagina se isso fosse uma política pública, né? Se isso ganhasse o apoio das instituições no nível municipal, estadual, federal, né? O que poderia acontecer? Porque acompanhando os depoimentos aqui, o que a gente vai percebendo é que além desse fracionamento, né, generalizado, esse mundo da literatura contemporânea, o mundo da biblioteca e o mundo da escola, ele tem muitos abismos, muitas barreiras entre eles ainda, né? Estão cada um buscando o seu caminho, mas eles se encontram apenas casualmente, né? Quase e o natural seria que eles fossem totalmente permeáveis, né? Claro. Porque a Não, literatura escrita e circulasse aqui e ali, né? eu acho que isso quer dizer, a ausência de uma política pública forte é porque tudo que a Sim. gente fala, né, parece, porque acho que é uma coisa que a gente tem que diferenciar às vezes, né? Porque a gente está falando, por exemplo, essa ideia das feiras, né, como uma forma também de trazer novos livros para os acervos e tal. É lógico que isso não, a ideia não é substituir uma política pública de Sim. compras, pelo contrário, né? Mas a gente olhando, digamos, um certo cenário de terra arrasada, essas iniciativas são o que resta, digamos assim, né? E se tornam muito importantes, mas de maneira alguma elas substituem, né? Porque a diferença de você, porque mesmo isso, quer dizer, uma tiragem pequena, um livro quando ele né, passa no PNPD para ir para as escolas e tudo isso, aí sim é feita uma tiragem maior, né? Mas isso sem política pública é muito mais difícil. Sim.
Não é substituir uma coisa pela outra. Esse que é o grande... Mas eu acho que é isso, porque as iniciativas individuais e pequenas, digamos assim, né, elas são muito importantes também para cada comunidade, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar isso, assim, que às vezes a gente não vai ter condições de resolver um problema, né, enorme, mas a gente pode começar a trabalhar coisas que transformam aquele... E assim, a gente percebe de imediato, quer dizer, olhando a Mário de Andrade, a biblioteca que é aqui do lado, né? Quer dizer, como de um ano para o outro você tem troca de direção, como troca o tipo de programação e troca a quantidade de pessoas, o tipo de pessoas que frequentam a biblioteca. É uma coisa quase imediata, digamos assim, né? Sim. Você troca um público por outro, de repente, porque você começa a fazer um monte de evento. E aí começa a se tornar um ponto de encontro. Então tem enfim, tem uma importância também, mas é lógico que isso não substitui uma... O que funciona não melhor aí do que a gente vê, por exemplo, dessas políticas, né, para o livro, não só dos livros, mas da própria ação cultural na biblioteca, né, da biblioteca como lugar de multiplicação de leitores, né, não só de ficar esperando o leitor, mas de ser um lugar em que se multiplicam leitores, né, de você criar ferramentas de estímulo mesmo, né, assim, por exemplo, identificar as atividades, não tentar padronizar a partir, por exemplo, só o município de São Paulo tem cerca de 60 bibliotecas públicas, né? Uma coisa assim, cerca de 60 bibliotecas públicas só no município espalhadas. Cada uma delas está inserida dentro de uma realidade muito diferente da cidade, né? E isso vai impactar na forma como o público ali, né, interage, o que ele espera da biblioteca, né? Então, eu acho que esses canais, tudo que possibilite democratizar o acesso nessas bibliotecas vai ser muito interessante. Mas é uma questão difícil mesmo de resolver quando você pensa em quantidade, né? O dinheiro, por mais que o poder público despejasse dinheiro, ele não ia dar conta nunca de ter o acervo completo. Você vai sempre precisar escolher, você vai sempre precisar de seleção, né? E é esse um grande desafio. Eu acho que tem uma outra coisa, Tarso, que a gente não falou, que eu acho que era importante falar também, que é o seguinte: é lógico que a gente está focando no livro, né, no objeto livro, digamos assim, né? Mas a literatura ela não está presa ao livro. E uma coisa que a mesma pesquisa, né, Retratos de Leitura, mostra é como, obviamente, quer dizer, não é uma surpresa para ninguém isso, quer dizer, o nível de pessoas lendo em outros formatos, em outros lugares, principalmente na internet, né, cada pesquisa que eles fazem acho que é 2015 e 2019, essas são as duas últimas, né? Quer dizer, nesses anos deu um salto enorme o número de gente, né, lendo e acessando conteúdo literário pela internet, né? Então, assim, acho que esse isso é algo que para quem vive, né, no meio literário, digamos assim, a gente conhece os sites, as plataformas, os blogs, onde se publica, né, literatura contemporânea, né? Talvez a gente possa até compartilhar alguns aqui. Mas acho que divulgar esses portais, né, esses espaços onde a literatura contemporânea está circulando para os frequentadores de uma biblioteca, por exemplo, também é uma maneira de diversificar o tipo de material que eles têm acesso, né? Talvez, mesmo que não tenha um acesso imediato ao livro de um autor, né, você encontra em diversas plataformas contos e poemas de praticamente todo mundo. Então, acho que isso também é algo que pode... Enfim, é um caminho possível. O Biratã mandou uma pergunta aqui, ó, sobre... existe algum material de leitura direcionado a autores, né, de literatura mesmo, não best-seller, que pretendem se autopublicar com conselhos, direcionamentos? Eu acho que isso aqui aponta para uma outra questão também interessante e que explica um pouco, né, desse momento que a gente está vivendo, né? Porque tem vários caminhos, né? Se alguém vier, por exemplo, alguém me perguntar, eu vou falar assim, mas depende, você escreve poesia? Meu caminho sempre seria falar, procura os sites que publicam poesia, as revistas. Hoje você tem poucas revistas impressas, mas você tem sites importantes que todo mundo lê, continuam fazendo uma função
interessantíssima, não tanto de curadoria mesmo, né? Do lugar, assim. Agora, você falar, eu quero me editar, eu não sei, não sei se tem um lugar que explique exatamente para o autor, né? Falar assim, ó, como transformar seu texto num livro. Mas tem essas plataformas, por exemplo, a Amazon, né? Esse gigante global, ele tem uma plataforma de autoedição que tanto para você fazer o livro digital, né? E aí ele vai ficar lá na plataforma da Amazon, quanto do livro que pode vir a ser impresso por eles também, que é esse sistema do sob demanda, né? Que você coloca o livro lá e ele vai ser impresso na medida em que for vendido, né? Não sei se era nesse sentido, Vira, tudo que você estava perguntando. Eu acho que assim, a questão da autopublicação, né? Eu acho que hoje, né, exatamente por causa desse acesso, né, por internet, blogs, enfim, Facebook mesmo, os textos circulam de muitas maneiras que não necessariamente precisa ser um livro, né? Acho que tem isso também. Agora, se você digitar no Google ou no YouTube, né, autopublicação, vai aparecer um monte de... se o interesse é ter um objeto livro, quer dizer, vai aparecer um monte de prestador desse serviço, né? Então, mas precisa pensar o que é, porque para você ser lido, você não necessariamente hoje precisa publicar publicar um livro, na verdade. Papel. Você precisa estar participando desse ambiente. Não, você vê, quando você imagina o papel dos editores, né? O que era o papel do editor, ou é ainda nas editoras grandes, eles fazem esse filtro. Por exemplo, se você for tentar mandar o seu livro para uma editora grande, é muito provável não vai nem chegar até lá, né? Eles já têm uma demanda muito grande, então tem ali, envie seu original, você nem acha mais isso no site das editoras, porque é muita gente mandando. Mas as editoras pequenas assumiram muito desse papel, né? Que é o que a gente, por exemplo, hoje em dia você tem, para poesia e para prosa, você tem a editora Patuá de São Paulo, que é uma editora que em 8 anos, se eu não estiver errado, já lançou mais de 1.000 livros. Em 8 anos. Ou seja, são mais de 100 livros por ano a editora tem lançado nesses anos, bem mais de 100, né? Então, imagina, mais de 100 livros por ano, são 2 livros por semana, e todos nessa lógica dos 50 exemplares, e cuidando, né? Eu acho um projeto muito interessante, mas ele cuida de uma etapa da vida do livro, que é transformar o original em livro. Dali para frente, ele não tem esse papel da editora que a editora grande faz, porque a editora grande, qual que é o diferencial? Ela vai pegar do original até a vida do livro, ela vai cuidar. Para onde o livro vai, ela vai batalhar, né, a divulgação, ela vai escrever em prêmios, vai levar o autor para os programas que chamam atenção, para entrevistas, buscar resenhas, né? Ela tem desde o momento da escolha do original, né, da revisão do livro, todas essas etapas até a divulgação do livro. As editoras, igual a Patuá, o editor Urutau, né, são editoras que estão fazendo um trabalho importantíssimo, mas eles dependem de uma parceria muito boa com o autor. O autor não pode ter esse perfil de simplesmente falar assim, ó, lançou meu livro, vou ficar aqui e esperar o sucesso, né? Ele não tem esse papel. O autor, ele vira uma espécie de sócio da editora, né, para lutar pelo sucesso do livro. Então é ele que vai ter que pensar a parte da, não só, ele entregou para a editora a parte da publicação, mas todo o restante, né, publicar o livro é uma parte, né? Agora, todo o restante da vida do livro vai depender do perfil do autor. Ele vai ter que divulgar, ele vai ter que ir atrás, né, dos críticos, dos prêmios literários, da participação nos eventos, né? A editora grande, elas ainda têm esse papel central, e por isso que a gente, conversando com gente de outras regiões do país, ainda há uma crítica muito forte ao papel das grandes editoras localizadas em São Paulo e Rio de Janeiro. Porque o sistema, né, digamos, a fatia rica do sistema ainda é dominada por elas. Elas que vão conseguir colocar em destaque os autores, né? Ainda que hoje sejam autores que não vêm só das grandes capitais, só daqui, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, eles vêm de outros lugares do país, mas o filtro ainda é o dessas grandes editoras, né? Elas controlam. Você tem, curiosamente, se fala, estamos falando de 1.800 livros escritos no Prêmio Oceanos, né?
Se você for procurar resenhas sobre esses livros, você não vai encontrar resenhas de 10% deles, nem 5%, porque ninguém escreveu sobre esses livros, né? A maior parte desses livros, eles saem da editora, o autor coloca ele no prêmio, ou a editora inscreve ele no prêmio. Mas, assim, ele não passou pelos outros canais. Se você for procurar, por exemplo, o livro do Chico Buarque, que saiu pela Companhia das Letras, tudo bem, não estamos falando do gigante que é o Chico Buarque, mas ele foi resenhado em vários lugares, deu uma notícia quando ele saiu em vários lugares, ele vai para uma entrevista no programa de televisão, no rádio, você vai chegar no aeroporto, ele está em destaque, entendeu? Então, essa parte, isso que é quando a gente está falando da vida do livro, né? É isso. Então, o perfil do escritor mudou muito também, porque você tem bem mais gente publicando, mas que não tem essa vida do livro que, cara, que muitas vezes é o que fez a gente gostar, de falar, pô, que legal, o livro vai ser resenhado e tal. Então, eu vejo também um outro lado, que é muito autor cuidando dessa parte da publicação e depois ficando com raiva ou do editor dele, né? Ele fica com raiva do editor porque ele vai atribuir ao editor o insucesso do livro, mas aquilo é uma outra etapa, né? É uma etapa talvez bem mais difícil. A democratização se deu no acesso ao objeto livre, à publicação, ao momento da publicação. Dali para frente a história é outra, né? Não passamos por essa democratização toda, né? Como a gente está vendo aqui, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem hoje você tem casos de sucesso que talvez, enfim, confirmem a regra, mas você tem livros, né, que acabam circulando, principalmente livros que estão ligados a nichos específicos, né, que acabam encontrando os seus leitores, né, e só depois, na verdade, que acabam sendo publicados às vezes em papel, inclusive, né. Mas é Aqui difícil. Tem um outro comentário aqui da... eu não sei o nome que está aqui, acho que é Renato. O que eu falei, o conceito de biblioteca hoje é o terceiro lugar onde eu gosto de estar, seja para ação cultural, leitura, roda de conversa, discussão de assuntos de hoje. Biblioteca vive e dinâmica. Claro que com a pandemia perdemos um pouco esse dinamismo, mas é esse o objetivo da biblioteca. É nesse sentido que nós, da biblioteca contemporânea, né? Sim. Aí alguém aqui, o Leonardo, escreveu: Renato, eu concordo muito com você, mas acredito que nós, mediadores e formadores de leitores, profissionais da biblioteca, precisamos nos responsabilizar por nossos atos também. Nós lemos, o que nós discutimos. Tem um ponto crítico aí do ponto de vista pessoal, que acredito ser um dos abismos principais, considerando a questão da biblioteca pública. Eu observo uma grande falta de interesse dos próprios profissionais em se engajarem nesse sentido da literatura contemporânea, de discutir, de se informarem, para além do que nos é dado pelo mercado, porque, do contrário, a biblioteca vira um puxadinho da livraria. Claro. Né? E aí ele vai falando aqui. Eu acho que é algo que caminha junto no que a gente está falando, né? E com aquele dado inicial que você usou para abrir nessa conversa, que é o número de inscritos no Prêmio Oceanos. Né? Sim. Quer dizer, diante de um mar enorme, né, de novos autores sendo publicados todos os anos, né, é isso. O trabalho de curadoria, né, se torna um trabalho sempre muito importante. Né? Porque você não vai dar conta, lógico, de pôr tudo ali. Então, você vai ter que fazer um recorte, vai ter que escolher. Né? E por isso que é importante também conhecer um pouco esse mundo do livro tão dinâmico, além dessas grandes editoras. Né? Porque, como você falou, elas são as editoras que até hoje dominam esses espaços de legitimação maiores, né? Com mais, quer dizer, o grande jornal, o grande festival literário, né? O programa do Bial na televisão, quer dizer, esses espaços de legitimação da cultura ainda são dominados poucos e poucas editoras. Né? Tem um dado muito interessante, quer dizer, ontem, se não me engano, saiu uma entrevista no Globo com a Fernanda Diamant. Não sei se você chegou a ver essa entrevista, né? Porque ela foi a curadora da Flip, que depois saiu, agora não teve curadoria mais, né? Mas ela montou uma livraria aqui no centro de São Paulo, né? E também está abrindo uma editora agora, né?
E ela dá uma declaração que eu achei muito interessante, que é o seguinte, e eu vou explicar por quê, não me julguem depois que eu ler a declaração. Ela diz o seguinte, ela diz, no Brasil, a chamada alta cultura, a cultura do livro, é extremamente elitista e racista. Assim, ok. Né? Aí ela fala, há 2, 3 anos, a gente nem enxergava isso. A gente se achava inclusivo, mas não éramos nada disso. Quer dizer que 2 anos atrás, tudo isso que a gente está falando, esses debates, essas preocupações de inclusão, eles já estão presentes há muito tempo. Né? Eles não são coisa de 2 anos para cá, que nem ela diz. Então, para quem não era parte dessa elite cultural, digamos, que domina esses espaços, isso já estava muito claro. Né? Que a cultura oficial, a cultura que a grande mídia representa, não é inclusiva, né? E ela se torna inclusiva quando há um interesse comercial em se tornar inclusiva, né? Quando isso se torna um nicho que para ela gera retorno. Então, assim, não é ter ilusão, né? Mas é por isso que é preciso ir sempre além, né? E mesmo quando as editoras maiores começam a se, né, tornar mais inclusivas por uma necessidade, inclusive de relações públicas, né? Uma necessidade de relações públicas. Não é por acaso, por exemplo, que você teve todo né, sei lá, um debate em torno da Lilia Moritz Schwartz, por exemplo, que publicou uma coluna sobre a Beyoncé e foi um desastre de relações públicas, e ao mesmo tempo você vai ter a Companhia das Letras cada vez dando mais ênfase para autores negros. Né? Quer dizer, as coisas estão sempre relacionadas em alguma medida. Agora, a gente precisa reconhecer que é isso, que há toda uma camada da cultura que não é essa grande cultura dessas grandes editoras, etc., que vem fazendo esse trabalho braçal há muito mais tempo. Né? E que precisam ser incentivadas para que continuem fazendo isso, né? E para que continue abrindo espaço para novos autores, né? Continue abrindo espaço para novos temas, que é outra coisa. Porque é isso, quando um tema, né, que nem esse tema de inclusão racial, que para algumas pessoas parece que se tornou relevante há 2, 3 anos, é um tema que as pessoas já vêm trabalhando há muito tempo. Né? Então... Mas, Marcelo, tem um lance aqui desse conversa aqui que está rolando, que é muito interessante, que é sobre o perfil das pessoas que trabalham na biblioteca, o perfil dos professores também, a interação entre o professor e o bibliotecário, né? E assim, até surgiu a palavra aqui, culpa, né? Se a culpa é dos profissionais da biblioteca, eu nem olho por aí, né? O que eu acho é que, na verdade, a gente tem grandes heróis aí na sala de aula, nas bibliotecas, na biblioteca pública, né? Onde eu tenho podido circular, e você percebe que é um monte de gente que vai, um monte mesmo, né? De gente que vai fazendo, apesar das condições ruins. Mas eu, ao mesmo tempo, falo assim, a gente não tem que viver num sistema em que você dependa de heroísmo, né? Você tinha que fazer algo mais natural. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, que é uma conversa voltada fundamentalmente para quem trabalha em bibliotecas, né, um programa gratuito, né, de formação voltado para a biblioteca, esse trabalho da SP Leituras, ele é interessante porque ele pega esse profissional que é quem está na linha de frente, né? Ele é quem tem a melhor percepção do que é a biblioteca. É claro que você vai encontrar problemas, você vai encontrar perfis diferentes, a gente... caricaturas, né, do perfil do professor, do bibliotecário, a gente sabe dessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, você fala, pô, essas iniciativas, né, igual a gente está falando aqui das feiras de livro, dos sites, né, mas de ser muito voltado para o público de iniciados. Talvez por isso que a percepção que a gente tem no geral é de que circula sempre nas mesmas pessoas. Você vai nessas feiras e tal. Agora, quando você começa a imaginar, você fala, mas onde a literatura deveria chegar para ela, de fato, se multiplicar, né? E esse perfil, né, do bibliotecário, eu acho que é fundamental, porque é essa pessoa que vai fazer a curadoria ali fina entre a cena literária, o mercado editorial e o perfil da comunidade, do lugar onde ele está, né? Das características daquela cidade, daquela instituição. Ele sabe as limitações daquela instituição, né? Então, essa inversão, né, quando a gente fala em democratização, é isso, porque é colocar de ponta cabeça o sistema, né? Ao invés de ser um sistema definido a partir de cima para baixo,
de um sistema permeável a essas realidades diferentes. E eu acho que isso é o segredo, talvez. É claro que isso não vai anular a força do mercado, você não anula de um dia para o outro. Não. A força das grandes aí, do que você falou, da legitimação do mercado literário, você não consegue tirar isso do centro de uma hora para outra. Até porque isso está muito entranhado no próprio. Quando se você. As pesquisas que você está citando são isso, né? Você fala em que parte elas são espontâneas, né? Vontade livre dessas pessoas, ou a própria resposta já é formada pela influência do mercado. A resposta já é formada, né? O Paulo Coelho vem antes ou depois do mercado? Não, são as duas coisas, né? Ele vai aparecer porque ele é um produto de marketing muito bem realizado, né? É um investimento, as editoras investem nisso. O que eu acho muito interessante que está acontecendo nesse momento é que essas vozes do mercado elas estão tendo que se adaptar mais rapidamente a demandas que eles não controlam, eles até absorvem, eles se beneficiam. Como você falou, a Companhia das Letras percebeu que a autoria negra era uma coisa que vende. Por exemplo, o livro mais vendido do ano foi o livro da Djamila Ribeiro, né? O Pequeno Manual Antirracista. Um livro, ela percebeu, a companhia falou, opa, trago para cá. Já vinha lançando outros livros dela, falou, vou trazer para cá e eu vou capitalizar em cima disso. Então, esse movimento, você não tem como evitar completamente isso. Não, Né? nem necessariamente é ruim, né? Quer dizer, é um movimento que também é positivo, como a gente falou antes. Mas é isso, a gente acho que conhecer de forma como esse mercado ou como esse mundo do livro é mais dinâmico, né? É mais diverso e vai muito além dessas grandes editoras, também não deixar que essa diversidade acabe, né? Não deixar que essa complexidade seja, digamos, apagada, né? Pelas forças do mercado. É continuar incentivando que isso continue, né? Que esse mundo das editoras independentes continue existindo, né? E tentar trazer eles para perto desses outros espaços também, né? Acho que esse é o grande desafio. Né? Ir além das... Só um comentário que eu esqueci de falar, eu vi que o Biratã escreveu, né, que as editoras independentes também, em alguma medida, fazem esse papel de filtro, etc. E tal. Um dado muito interessante é o seguinte, né? A gente falou, por exemplo, que a editora Patois, por exemplo, e o Eduardo Lacerda, o editor, publica uma quantidade muito grande de livros, algo em torno de 150, 200 livros por ano. Né? Mas um dado que ele dá, que é muito interessante também, é que ele recebe em torno de 150 manuscritos por mês. Ou seja, menos de 10% ele publica. Ele publica algo menos de 10% ali do que ele recebe, algo nessa linha. E também há uma coisa que as pessoas precisam entender, que essas editoras independentes, apesar de muito bravas, elas não são heróis no sentido de terem poderes sobrenaturais. Né? Então, você não consegue, uma editora que nem lá, onde o editor, até pelo menos pouco tempo, era só o Eduardo Lacerda, você não é viável. Ele lê 150 manuscritos por mês. Simplesmente não dá. Porque, apesar de tecnologia estar se diversificando e tudo, a leitura ainda é a leitura. Ela toma um tempo da leitura. Sentar e ler um livro demora. Né? Então, isso não é possível. Então, assim, é lógico que há muitos gargalos. E não há uma solução simples, digamos assim. Né? Mas é aquela história que o próprio Eduardo, eu já ouvi ele falando muito disso, né? E a gente sabe, né? Eu sou romântico no sentido que eu acho que, assim, é interessante você, como escritor, como poeta, mais ainda, eu acho, conhecer o processo do livro, né? Ter todos os cuidados, né? Do momento em que você escreve, está pronto, e você ter o diálogo com o editor, ele discutir o texto, depois o revisor, né? São momentos diferentes para a gente ter, né? A edição, depois a revisão, aí vai pensar o objeto livro, que características que tem que ter o livro de acordo com aquilo. Por isso que eu acho que o percurso desse livro lá A Cidade, né, que ganhou o Jabuti, ele é muito interessante, porque é um autor que fez, né, todo esse caminho, ele mesmo fez o caminho do livro. Maílson Furtado, a gente esqueceu de falar o nome do autor. Maílson Furtado. O Maílson, ele fez tudo, né? O Maílson, você vê, ele é dentista na cidade dele, tem um super novo,
e ele fez esse caminho todo do livro. Eu acho isso super interessante. Agora, quando você pega uma editora, seja editora grande, ela até vai te dar essas etapas. Vai ter a discussão do texto, vai ter a revisão, pode haver até discussão sobre o projeto gráfico, né? Com o autor, dependendo do tamanho da editora. Ela tem muita gente para cuidar de cada uma dessas etapas. As editoras pequenas, elas têm que trabalhar dentro de uma lógica de padronização, justamente para lidar com a demanda, né? Elas têm muito livro. Então, o Eduardo, por exemplo, se ele for discutir, além de ler, que você falou, 100 e tantos originais por mês, que seria impossível, porque seria ler mais de 3 ou 4 originais por dia, todos os dias da semana. Além das outras demandas da editora, imagina como seria isso. Depois, imagina ele discutir com cada um dos autores, o original, discutir com o revisor, pensar o projeto gráfico. Então, acaba sendo uma coisa muito... um processo que, para o autor, é muito angustiante. O Eduardo já ouviu falar isso, falar assim, olha, para o autor, o livro dele é o mais importante do mundo, porque é claro que ele está pensando só naquele livro. O editor está pensando em vários ao mesmo tempo, e ele não pode dar aquela atenção toda para cada livro, né? Por isso que eu falei, a vida do livro, né, o chegar até a publicação, se fosse ou por essas editoras ou sozinho, ele é uma das etapas, né? Mas é muito curioso, porque você depois vai percebendo várias outras características, e a gente conversando com autores, eles ficam bravos com o editor, porque ele fala, ai, mas eu não gostei da capa, eu nem pude discutir, eu não vi isso aqui, né? Então, tem esses cuidados que, às vezes, pelo depoimento do Biratã aqui falando, né, que mandou para as editoras e tem esse filtro, eu não sei quais são os critérios exatamente de cada uma das editoras, o que tipo de material que foi mandado, como que eles têm feito isso, né? Mas eu imagino que as editoras acabam fazendo um filtro muito rápido, né? Porque ela tem que identificar algo que já vai encaixar no padrão que ela tem, né? Assim, mesmo essas editoras de quantidade, né? Assim. Acho que uma coisa importante, que volta para um assunto recorrente nosso aqui, digamos, né? Que é isso, é conhecer, tanto de ponto de vista, enfim, do bibliotecário, né? Mas também do ponto de vista de quem escreve, é conhecer, quer dizer, essa multiplicidade, né? Das editoras independentes, né? O que cada editora faz, qual é o projeto editorial de cada editora, né? Que tipo de livro ela publica, né? E também não idealizar muito, porque é isso, há limitações óbvias em todos esse processo, né? Então não é que ninguém é santo, digamos assim, né? Porque é um editor independente, não é isso, né? Mas ao mesmo tempo acho que tem que lembrar que o espaço do debate, da discussão, vai muito além, né, do que da editora, do que de publicar o livro objeto. Quer dizer, acho que se você é alguém que escreve, né, você vai encontrar pessoas para dialogar em vários espaços, digamos assim, né? Esse espaço dos blogs que a gente comentou, né, é um desses espaços onde, em geral, saem as primeiras publicações das pessoas. Em geral, é isso. É na internet, é no blog, né? E você publica alguma coisa ali e isso vai gerar diálogo, que é o que você quer. Você quer que a literatura seja um jeito de encontrar outras pessoas, um jeito de falar com outras pessoas e de ter feedback, né? Então você vai receber os comentários, e às vezes pessoas gostam, às vezes não gostam, às vezes concordam, às vezes discordam. E isso é rico, né? Esse debate é muito rico, né? Então acho que é isso também, né? No sentido Hoje você tem um bom exemplo aí, vários exemplos, né? Principalmente na poesia, de gente construindo uma fama, assim, uma reputação antes do livro. E do livro, o primeiro livro ser esperado. É muito curioso, porque tem gente lançando um livro, 2, e ele não consegue repercutir. E outros que, por razões diferentes, vão criando a partir das redes sociais e dessas publicações eletrônicas todas, né? Vão criando uma reputação. Vê o caso da Natasha Félix, né? A Natasha lançou um pequeno best-seller aí quando saiu o livro dela, mas era uma poeta que todo mundo já tinha lido, vinha lendo, quem gosta de poesia já estava interessado. Quando saiu o livro por uma pequena editora de Minas, a Macondo, vendeu rapidamente, depois vendeu mais uma tiragem, né? Eu acho que já, sei lá quantas tiragens já vendeu do livro, né? É um outro exemplo
curioso, né, de como tem uma força. Agora, por exemplo, tem um outro movimento interessante de democratização mesmo da poesia que está em torno dos slams, né, e dos saraus. Os saraus nas periferias, os saraus em vários lugares do país acontecendo, você tem verdadeiras celebridades assim que saem desses saraus e que as editoras grandes querem trazer para elas, né? O cara ficou famoso, mas ficou famoso no sarau, às vezes fez a autoedição. Tem um autor, eu não lembro agora o nome dele, um poeta que também. Eles disseram que, me contaram outro dia, assim, que ele vendia em torno de 300 a 400 livros por mês. Isso é raríssimo, se você for pensar em livros de poesia. Ele vendia 300 a 400 livros por mês em saraus. Vendia mão a mão, ele editava e vendia. Aí as editoras ficaram sabendo e queriam levar ele para a editora grande, né? Ele foi lá conversar, viu quais eram os valores que a editora não paga praticamente nada, né, para o autor. Ele falou, não, eu vivo disso. Ele vivia do livro, então ele cuidava de todo o processo, inclusive de botar os livros na mochila e fazer o evento, levar e vender e receber, né? Trocar livro com os outros autores, né? Então tem esse mercado. Eu sou, falei assim, romântico, né? Eu sou entusiasmado com essa coisa, principalmente, não só para poesia, né? Mas de você criar o seu caminho também. E, inclusive, criando esse caminho, você pode levar para a biblioteca, você pode criar, né, esses canais, assim, de inventar mesmo, né? Não tem outra palavra, né? Mas inventar o seu circuito, né, também. É interessante. Isso não anula a política pública, mas pensando do ponto de vista do autor, é uma coisa a ser importante, né? Porque esses canais são muito concorridos, todos os canais são muito concorridos, né? Tem um comentário aqui, só que vale a pena a gente retomar, acho que é da Lilian de Carvalho, aqui, que ela fala, né, se não é o caso da biblioteca, se a biblioteca precisa tornar-se um espaço de divulgação, discussão, apreciação da literatura, né? Um espaço por onde, de encontro, digamos, entre o mercado de livros né, e o leitor. E eu acho que só pontuar uma coisa, que eu acho que é o que a gente vem dizendo, é que, em alguma medida, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, é não trabalhar em função do mercado também, né? De buscar outros caminhos para apresentar outros livros, outras vozes, e não só essas vozes que estão, digamos, sendo vendidas, né, como as grandes vozes para as grandes editoras. Quer dizer, é um mundo muito mais dinâmico esse do livro, e a biblioteca como um espaço também de curadoria, de apresentar novos autores para o leitor, né? Ela precisa ir além desses medalhões, digamos assim, trazendo outras coisas, inclusive porque, como a gente, voltando no que a gente já falou no começo, né, de encontrar uma literatura que dialogue com o leitor contemporâneo, o leitor jovem, enfim, que incentive as pessoas a continuar lendo, é isso, às vezes é encontrar essa literatura, essas outras vozes que falam para uma realidade que não seja necessariamente a realidade do Chico Buarque, né? Eu acho que a Lilian apontou para uma coisa muito importante, né? De que todos os esforços sejam no sentido da biblioteca ser mais importante que a livraria, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, porque a biblioteca é que mantém o acervo, né? Mantém faz com que os livros de todos os tempos possam continuar existindo, né? Acessíveis ao público diferente. Então, assim, essas medidas, inclusive essa nossa conversa é nesse sentido, assim, o como fazer com que uma literatura que é muito exuberante, como eu já disse, ela chegue até a biblioteca, porque, de fato, ela tem circulado, eu acho, de modo fracionado e muito ainda atrelado ao mercado, ainda que esse mercado tenha características muito diferentes. Tem um mercado, quando a gente fala em mercado, parece que a gente está falando sempre das grandes editoras, das distribuidoras grandes e tal. Não, tem mercados, né? Nós temos mercados. Mas a ideia de que assim o leitor precise comprar os livros para ler é algo que a gente deveria relativizar, deveria lutar para vencer essa barreira, de que eu pudesse como fazer com que o leitor leia o livro sem comprar. Eu acho isso interessante. A biblioteca tem uma função social que a livraria não pode ter. A livraria é um lugar de venda, né? Ela é um lugar, por definição, de comércio. Ainda que as livrarias hoje em dia tenham feito muita atividade cultural, né? Elas fazem essa atividade cultural para vender livros. Obviamente, é um negócio.
Agora, a biblioteca é um templo, né, para quem quer ler, não, obviamente não vai poder comprar. Quando eu falei que a biblioteca não pode ter os 1.800 livros lançados em 2020, lá dentro do acervo, imagina o leitor, né? O leitor não pode, ele não tem condições de ter todos esses livros, de comprar, e a gente tem sempre que pensar, quando eu estou falando de democratização da biblioteca, é porque o que a gente quer democratizar é o que a biblioteca guarda, na verdade. Não é só abrir a biblioteca para qualquer finalidade, mas fazer com que essa função social da biblioteca seja cumprida da melhor maneira possível, né? É esse o ponto. Eu falo assim, o espaço primordial do livro. Eu acho que é isso, assim. A Lília tocou no ponto, assim. Todos os nossos esforços serem voltados para a biblioteca, inclusive dos autores. Escrever o seu livro, fala, pô, que bibliotecas eu vou levar meu livro, né? Ao invés de tentar fazer o circuito do prêmio, da livraria, pode até fazer, não digo que um anule o outro, mas de lembrar da biblioteca também, né? Igual lá no início foi comentado isso, assim, a doação de livro para a biblioteca. O autor, no geral, o autor tem condições de fazer isso. Eu já ouvi autores, já debati com colegas, escritores também, falam assim, não, eu não dou porque eu acho que a biblioteca tem o dever de comprar, o poder público tem condições de comprar. Eu acho isso muito delicado, porque vejam os números que eu apresentei no início, né? Se você for depender disso, você está, de certo modo, escolhendo, né, o seu leitor em razão dessa mediação do mercado, né? Porque quando a biblioteca está comprando livros, também é o mercado, não é outra coisa. Ela compra e tira do mercado, ela disponibiliza, né, gratuitamente. Mas esse é um movimento importantíssimo, assim, da gente lembrar mesmo, assim, acho que foi no ponto aqui. Sim. E tem um dado também importante que é esse. Eu acho que no retrato da leitura, a pesquisa, quer dizer, um dado, assim, fantástico é isso, é que pessoas que dizem que gostam de ler, quando são perguntadas, 78% classe C diz que gosta de ler. E 77% de classe D e E também diz que gosta de ler. Então, são números que a gente não espera encontrar, digamos assim, né? Sim. É lógico que isso depois você pode entrar em muitas minúcias, né? O que gosta de ler, se gosta de ler e de fato lê, enfim, tem muitas variações. Sim. Você pode ir, mas isso já é um dado, digamos, que mostra a importância das bibliotecas. Quer dizer, acesso de livro é algo que ter acesso a esses livros é algo que vai ajudar a fortalecer, digamos, essa comunidade de leitores, né? Além dessa pequena, enfim, da pequena bolha que já... A Lília continua o comentário dizendo que algo que também vai nesse sentido, né? O leitor ainda vincula a leitura à compra do livro. E eu acho que esse é o ponto, assim, também. Tá dentro dessa questão aí de... a Beth fez uma pergunta, a editora acaba sendo um atravessador, em parte, porque é o que a gente falou aqui, você tem muitos perfis diferentes de editores, né? Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, assim, e gosto muito de lembrar a todo mundo, é que no que tem acontecido na poesia brasileira, na prosa brasileira, no mercado editorial brasileiro, mesmo nas bibliotecas, é que você não pode generalizar nada disso, né? Porque você tem muitos perfis diferentes. Então, a poesia brasileira, o Ubiratã mandou uma outra pergunta aqui falando sobre será que a literatura brasileira conversa com o autor? É uma linguagem acessível ao autor? É aquilo que a gente vai falar. Tem perfis muito diferentes, né? Tem de tudo. Você tem literatura sendo escrita sobre os temas mais variados, mas eu tenho percebido uma abertura cada vez maior para essa, que a palavra que eu tenho usado, essa permeabilidade mesmo às questões sociais. Isso está no primeiro plano, eu acho, hoje em dia. Você tem autores que, de fato, se ele cai no gosto público, né, e está fazendo sucesso, justamente porque ele está trazendo para o universo da literatura aquilo que as pessoas estavam esperando, um público diferente. Isso a gente, às vezes, perde de vista, né? Que as pessoas compram, por exemplo, falar, gosto de ler, né? Igual o Marcelo indicou esses números. Você conversa com criança, tal, a relação que eles têm com o livro não é uma relação em abstrato, eu gosto de ler, ponto. Não, ele não gosta do ato de ler. Ele vai buscar algo no livro. Então, se fosse falar um livro de vampiro, que ele está interessado em vampiro, ele vai ler 700 páginas.
mas porque ele está interessado no conteúdo. E isso vale para o vampiro, vale para o Harry Potter, mas vale também para quando ele tem uma questão existencial dele. Por exemplo, hoje em dia, a literatura que está falando da questão racial, ela traz para dentro do livro, né, não só pela linguagem, mas pela identificação e pelo aquilo do que o leitor quer se alimentar. Né? Você forma o leitor, muitas vezes, não, pelo tema. Sim. Ele gosta porque ele busca naquilo, ele se identifica. Agora tem uma outra coisa interessante, né? A presença dos Racionais MCs aí nos vestibulares, né? Saiu em livro. O livro já nasce como um best-seller, mas veja, o que vai aproximar as pessoas daquilo, né? Os Racionais vêm fazendo trabalho há 30 anos de criar essa linguagem que aproxima, com vários elementos, uma linguagem no sentido literário, textual, mas também a linguagem da música, a linguagem do corpo, várias outras linguagens, né? Em conjunto. O livro ele dá um retrato de uma parte dessa questão. Claro. Mas você vai imaginar a força que isso tem para trazer, né? Em termos de identificação, né? Trazer isso para dentro da universidade, fazer as pessoas se aproximarem disso, né? Acho que o trabalho de curadoria é esse, né? De ajudar as pessoas. Quando a gente fala que talvez a literatura não fale a mesma linguagem das pessoas, né? Acho que o trabalho de curadoria é exatamente esse, é mostrar que há uma pluralidade em literatura muito grande e que você certamente vai encontrar uma literatura ou encontrar algum autor que fale, né, a sua linguagem, se é isso que você está procurando. Porque às vezes você também quer entrar em contato com outras linguagens que não a sua, o que também é importante. Né? Não é uma ideia de que... Mas se a gente está buscando alguém que fale a nossa linguagem, existe. É questão de né, encontrar nesse cenário tão diverso. Se eu posso jogar mais um dado, prometo que é o último, já que a gente vai para a fase final da nossa conversa, é o seguinte, né? Nessa pesquisa Retratos da Leitura, tem uma seção grande sobre bibliotecas. Né? Então, eu recomendo mesmo, todo mundo vá lá olhar. E quando você pergunta, né, para as pessoas o que faria você frequentar mais, né, as bibliotecas, né, eu anotei 2 aqui que são os maiores, né, que nos interessam, na verdade, aqui mais, que são 26% das pessoas dizem que mais livros e títulos novos, recentes, contemporâneos, não só clássicos. Isso foi a resposta de 26% das pessoas. Então, acho que isso está em sintonia com o que a gente falou de procurar uma linguagem, né, mais próxima da sua. Quer dizer, as pessoas querem literatura contemporânea, literatura nova, algo que esteja falando com o momento delas agora. Isso é um dado. O outro dado interessante, e que talvez aponte para a ideia que a gente falou de feiras, de livro, né, e atividades culturais na biblioteca, é exatamente isso. 17% das pessoas disseram que o que as faria frequentar mais bibliotecas são atividades culturais nas bibliotecas. Mais atividades culturais nas bibliotecas. Então, acho que assim, é claro, só 20%, como a gente falou no começo, dos leitores frequentam bibliotecas, né? E desses, só 7% são bibliotecas públicas. Mas tem esse indicativo aqui do que as pessoas gostariam de ver nas bibliotecas e que as fariam frequentar mais a biblioteca. E, enfim, acho que são coisas importantes. Esse é um grande dilema, né? Porque é aquela história assim, a biblioteca, quando a gente fala em curadoria, nós estamos apontando para uma coisa que é uma via de mão dupla. Em parte, a biblioteca oferece aquilo que as pessoas querem, mas também a biblioteca oferece aquilo que a biblioteca quer que as pessoas querem, né? Então, não é simplesmente ser, olha, o que estão pedindo, tem que ter isso. Mas também tem aquilo que os profissionais, que os estudiosos, os professores, né, vão consolidando. Igual, quando fala algo que tem a nossa linguagem, e foi citado aqui numa pergunta, falou assim, ó, defender o Machado de Assis, mas defender também o Ricardo Aleixo, né? Falei, é claro, você leva o Ricardo Aleixo, que é um poeta, performer, brasileiro, jovem, né? Ele vai para a biblioteca, ele vai atrair para a leitura alguém que depois pode identificar e perceber, por exemplo, o Machado de Assis lá, 150 anos antes, era um outro autor negro, pode ser tão divertido, e eu acho que é tão divertido quanto a poesia do Ricardo Aleixo, tão forte quanto, diz tanto da minha realidade quanto a desse poeta de hoje, né? Mas é isso, esse trabalho de curadoria é difícil porque ele envolve uma aposta também, né? Ele é atendimento de uma demanda pública em alguma medida, mas ele também é proposição de uma determinada relação com a literatura, de uma determinada relação com a cultura, né?
ele tem essa via de mão dupla que tem que ser preservada. Eu não acho que a biblioteca possa escolher entre essas duas funções. Ela tem que, na verdade, equilibrar as duas. Ó, todo mundo está querendo o Ricardo Aleixo, beleza, mas tem o Machado de Assis aqui também. Então, vamos ter os dois, né? É isso que eu acho que tão inquietante, porque o universo é muito rico. Claro, e um papel da curadoria, um papel central, me parece, é exatamente conseguir, digamos, combinar essas coisas diferentes, né? E conhecer para poder combinar. Quer dizer, se as pessoas estão procurando, digamos, como a gente já falou, mais literatura, né, escrita por autores de minoria, por exemplo, né? É uma oportunidade, lógico, para se apresentar os escritores contemporâneos escrevendo, mas também é uma oportunidade para você mostrar que esses autores contemporâneos, eles também estão em diálogo com outros autores que essas pessoas também podem querer conhecer, podem ajudar a expandir um certo horizonte, né? Então, acho que é isso, saber, por exemplo, a livraria nova que abriu aqui, da Fernanda Diamant, que eu falei mais atrás, né? Eles fizeram uma coisa quando você entra na livraria, a primeira coisa que você vê é uma grande estante só com autores negros. Exatamente porque acho que pela fala dela, que eu citei as aspas, né, ela vem uma vontade de querer democratizar mais o acesso a esses autores. É parte da tarefa que ela se impõe agora, né? Então é isso. Mas nessa parede você mistura autores contemporâneos com autores do século XIX, autores brasileiros com autores estrangeiros, e você colocando um do lado do outro, você permite que as pessoas façam essa associação também, né? De que, olha, eu gostei deste autor e talvez então eu goste deste outro aqui. Quer dizer, você permite que as pessoas... Porque a ideia também não é prender ninguém dentro de um horizonte que já é seu, por exemplo, né? É exatamente ampliar horizontes. Esse é o grande papel, digamos, da leitura. Então, se a porta de entrada é uma linguagem específica, que essa seja uma porta de entrada, mas que a curadoria te ajude, a partir dela, a chegar em outros lugares, às vezes inesperados, que não é o lugar que você imagina que você queria, por exemplo, né? Mas que é um lugar que você descobriu no percurso que ele existe, que ele pode também ser interessante. Agora, tudo isso, lógico, passa por esses desafios todos que a gente falou de, né, maior acesso, maior interesse, coisas que... assuntos que te toquem, tudo isso anda meio junto, né? Não tem... Enfim, é um assunto muito... Tem uma história contada pelo Sérgio Vaz, que é um poeta e que fez um papel importantíssimo nessa discussão da literatura marginal, né? Ele faz uma atividade dessas, né, de tornar os ambientes vivos, né? Bibliotecas, escolas, tem os saraus, né? Ele tem feito essa ação bem com muitos resultados, né? E ele conta uma história muito interessante que ele foi na Fundação Casa falar sobre literatura, né? E chegou lá e perguntou para os rapazes que estavam lá, perguntou assim, olha, vocês gostam de poesia? E todos eles falaram, não. Ninguém falou, todo mundo disse que não gostava de poesia, né? Aí ele falou uma letra dos Racionais, os meninos identificaram imediatamente, né? Falaram, mas isso aí é poesia? Ele falou, então a gente gosta, né? Então, tem esses esforços que a gente vai perceber, eu gosto de lembrar essa história, porque, assim, essa ideia da linguagem, né, que gosta, a letras racionais é muito refinada, mas por um outro sentido, por outros lados, né, e ela acessa o seu público daquela maneira. Agora, dentro de cada livro, dentro das características de cada autor, né, a gente vai encontrar possibilidades de diálogo diferentes. É muito difícil, por exemplo, por isso que eu falei que tem uma aposta nesse ato de curadoria, né? Porque é muito difícil você, de antemão, também ou subestimar o seu público, né? E falar, o meu público não tem condições de ler isso aqui porque isso é muito difícil, isso aqui é literatura... Não. Ou você perder, né, digamos, o público porque você não sentiu esse diálogo. Mas isso, em grande medida, é um teste mesmo. Né? Como eu falei, é uma aposta. Você vai ter, por exemplo, a escolha dos livros. As pessoas não conhecem de antemão os livros, né? O trabalho com os bibliotecários, né? Você chegar até os bibliotecários vai ser importantíssimo. Agora, essa outra passagem, né, do bibliotecário, do professor,
eu dou aula, Marcelo dá aula, a gente percebe na relação com os alunos, né? Ou em eventos, quando a gente está fazendo, como que essa relação é sempre surpreendente. A relação com o texto, a relação com poemas, né? Cada autor, cada leitor vai construir a sua. O leitor o aluno, o leitor, ele vai construir a sua relação. Então, várias pessoas aqui apontaram para isso, né? A questão de manter acessível, né, não quer dizer que a reação àqueles livros vai se dar sempre da mesma maneira. As pessoas criar a condição básica para que as pessoas construam a sua relação, né? Construam a sua relação. Eu lembro, eu na escola, desde moleque, gostava de livro, ia para a biblioteca e fui construindo a minha relação com os livros, e que não tinha a ver com a aula, né? Não tinha a ver com a aula, com os professores. Era uma coisa minha que eu fui criando e ia para a biblioteca atrás dos livros, né? Mas foi importantíssimo. Eu lembro de alguns livros que são muito importantes para mim até hoje e que tinham na biblioteca da escola pública, né? Quando eu estava no ensino médio, tinha lá o livro, eu lembro o Mayakovsky, tinha lá o poeta, tinha o Mayakovsky na biblioteca. E eu nunca apareceu na sala de aula, o bibliotecário, a biblioteca não tinha uma ação, né, dessas assim, mas era uma coisa que estava na estante e eu peguei. Então, quando a gente fala de deixar a biblioteca viva, né, aberta, permeável, é nesse sentido também, né, de você tirar o medo de ir até a estante, né, do público de ir até a estante, de mexer, de se arriscar, né, na leitura, assim. Acho isso bem... aqui tem vários outros comentários, né, de como em Juína, no Mato Grosso, colocamos autores contemporâneos, antigos, poetas, romancistas, infantil, tudo junto, em destaque como autores matogrossenses. Essas ações são, falo, né, é bonito porque quem está dentro de cada biblioteca vai ter sempre muitas experiências, né, para contar, assim, do que funciona, né, e talvez até de contar por que fez isso, né, porque eu acho que eu falei de você construir essa biblioteca viva, construir essa relação entre a biblioteca e a literatura contemporânea com a colaboração de quem está trabalhando nas bibliotecas, é fundamental, porque quem está ali é que vai perceber as dinâmicas, né? Essas dinâmicas muito mais no detalhe, né? Olha, o pessoal tem... Às vezes você conhece, inclusive, quem pode te ajudar, as pessoas da comunidade que podem te ajudar a multiplicar essas ações. A gente está caminhando para o final e tem mais umas perguntas aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, Tarso. Sim. Sobre o papel de booktubers nessa mediação entre editoras, leitores, os prêmios literários e as bibliotecas, né? Esse sistema. Quer dizer, eu sei que tem gente que não gosta de uma coisa, não gosta de outra, mas eu acho que esse não é o nosso papel, digamos assim, né? Acho que todo elemento é importante, né? E às vezes fala para pessoas diferentes. Então, acho que é isso. É um cenário. E, assim, é lógico que muitas pessoas da mídia tradicional, às vezes, têm um ciúme agora que o booktuber tem uma audiência até maior do que ele. Mas é uma questão de ego, digamos assim, que não diz nada sobre a literatura, né? Eu acho que, por exemplo, tem uma editora antofágica agora que tem republicado clássicos, né? Desde Machado de Assis a Virginia Woolf, né? E todos os livros deles são apresentados por algum booktuber, né? De sucesso. Então, acho que assim, é um meio, isso se torna um meio para as pessoas chegarem nesses grandes livros, quer dizer, que são livros importantes, livros que ninguém vai dizer algo contra, digamos, esses livros clássicos, né? Mas se esses booktubers são meio para as pessoas chegarem nesses livros, como você pode ser contra, né? Eu acho importantíssimo. E não só eu acho, as editoras grandes mudaram a parte da sua divulgação por isso, né? Você pega antes, uma editora ela lançar, ela tinha lá a divulgação do livro, né? Ela ia atrás dos grandes jornais, alguns canais de televisão, rádio, né? Os críticos das universidades. Hoje em dia, na cabeça da lista, estão alguns desses booktubers. Eles fazem uma função importantíssima, mas eu tenho, minha cabeça é sempre no sentido assim, você acha que aquele booktuber está barateando, ele faz um comentário leve? Eu já vi alguns ótimos,
vai lá e faça o seu, domine aquela linguagem. A gente tem que reconhecer que na nossa época, a linguagem do vídeo, do YouTube, ela tem um alcance muito maior, né? Do vídeo, de você fazer um bom vídeo. Eu tô lembrando aqui, ó, o Marcelo tá com um livro ali atrás, que ele tá com a edição em inglês, do livro do David Foster Wallace, esse Graça Infinita, que saiu aqui no Brasil. Foi uma coisa curiosa. Um livro gigante, o livro tem 1.200 páginas, né? Eu acho. Quando saiu aqui, eu fui procurar no YouTube vídeos do David Foster Wallace, do autor, lendo, e apareceu a indicação de vários comentários. E tinha alguns desses booktubers comentando, e era um negócio muito bem feito. Gente que domina a linguagem, claro, da internet, fala de um jeito desinibido, né? Sobre o livro, né? Sem as formalidades. Eu acho que isso, quando fala em uma relação mais viva com os livros, isso passa por aí também. A gente tem que desentronizar um pouco a coisa, né? E lembrar, assim, da literatura como algo mais acessível também, porque ela pode ser discutida de modos mais variados possíveis. Nem sempre é a opinião do teórico, do crítico, do não sei o que, tem que ser sempre por aquele caminho, né? Muita gente fala, eu não gosto de poesia porque poesia é complicado. Eu falo, mas você não precisa explicar para ninguém. Não tem nada de complicado. É você com você mesmo primeiro. Né? E no fundo, não é com os outros. É interessante, porque o risco, digamos, né, do booktuber, assim, os mesmos riscos que a gente vinha falando de outro, de uma relação com o mercado, né? De trabalhar somente em função do mercado. Que aí é lógico, é um problema que você tá divulgando, né, só um tipo de material, porque você já entrou numa lógica perversa assim, do sistema. Né? E isso é o mesmo problema com uma biblioteca, por exemplo, que só vai ter best-sellers, é o mesmo problema de uma livraria que vende um espaço, né, de vitrine só para quem pagar para estar naquele espaço. Então, assim, essa mesma lógica permeia tudo. É um risco que existe em todas as formas, né? Inclusive nas resenhas de jornal, quer dizer, um jornal que só resenha livros de uma ou outra editora, né? É isso, é porque está nessa lógica de mercado já, onde só faz aquilo que é seguro. Isso é um risco, mas é o mesmo risco que tem de um booktuber, né, só tratar de certo tipo de material leve, etc. É o mesmo risco da livraria só pôr livro na vitrine. Então, acho que isso não é algo que não dá para ser contra por causa disso, digamos, que logicamente tem riscos, mas tem os lados positivos todos que eles trazem, né? E que se está divulgando a leitura, a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, né? Então é isso. Tem que abrir espaço para essas pessoas também participarem dessa luta e tal. Eu acho que aqui apareceu um debate grande ali num comentário falando disso, né, de como é importante que os bibliotecários, os professores, eles estejam envolvidos com os livros, para que aí eles contagiem mais gente, os alunos ou os frequentadores da biblioteca também se envolverem mais profundamente com os livros, se animarem, né, para ler, para ir até a estante e tal. E o booktuber, né, ele é um ótimo exemplo disso, porque eles vão, pelo menos de alguns dos que eu vi, né, eles têm uma relação de leitura muito bonita com os livros. Não se trata de dizer que é uma relação certa ou errada, é o melhor crítico, não. Ele tem uma relação viva com o livro, e eu acredito que aquilo acaba contagiando muito mais gente do que muitos textos, o texto de jornal, de não sei o que lá, que às vezes não vai reafirmar o livro para um público que já está ganho, para o mesmo público, né? Pensando aqui em expandir o alcance do livro, fazer com que circule mais, né? Eu acho que tem que usar todas as ferramentas aí, as que estiverem à disposição, elas são complementares. Inclusive aqui apareceu em algum momento também isso, né? Essa atividade hoje, esse ano de 2020, né? Ele abriu muito dessa atividade cultural para a internet, né? Foi para o YouTube. Então, as bibliotecas, a própria Mário de Andrade, que você citou, uma biblioteca que também investiu muito em atividades na internet durante esse ano, fazendo com que o acesso, né, o acesso à biblioteca se desentronize, né, como eu falei. Cada vez mais as pessoas falam, pô, que legal isso aqui, né? Vi esse vídeo, o dia que tiver lá presencial eu vou lá ver. Porque as pessoas olham de longe e pensam que aquilo é um clube, né? Pô, isso aqui não posso entrar, né? Então, eu acho que essa coisa dos canais, da internet, do cara
por mais que seja tudo meio rápido demais, né, na internet, mas eu acho interessante tentar virar as costas hoje para isso, considerar que, por exemplo, o universo do YouTube é inimigo do universo do livro, é um erro, eu acho um erro terrível, né? Não podemos cometer, né? E tem mais uma... o Biratã está falando do livro do Guilherme Gontijo aqui, do poema dedicado para mim. Guilherme também, alguém que tem feito esse trabalho aí de circular pelo mundo dos livros bastante, viu? Deixa eu ver só se tinha alguma outra pergunta para a gente encerrar aqui, o Marcelo. Tinha... eu acho que já tinha ido tudo, né? Só o Fábio que tinha falado, né, das responsabilidades de cada um dos níveis, estadual, municipal e federal, na proposta dessa transformação. Acho que, assim, em termos para concluir e encerrar dentro do nosso horário aqui, e agradecer para vocês, assim, o caminho que a gente tentou fazer aqui hoje, né, e espero que tenha ficado claro, é mostrar como há possibilidades diferentes colocadas, né? A gente tem um cenário da literatura muito rico, muito complexo, e é justamente por reconhecer a riqueza dele que a gente se preocupa em pensar, fazer como mais pessoas tenham acesso a ele. Obviamente, isso passa pelas instituições, sejam federais, estaduais, municipais, né? Mas passa também por um trabalho de formiguinha mesmo, assim, que essas formiguinhas se reúnam, né? A gente fez algo hoje aqui que eu acho que já vai nesse sentido. Fazer com que não só eu e o Marcelo falemos das nossas experiências com vocês, mas aqui no chat rolou muito da experiência de todo mundo que está atuando em lugares diferentes do Brasil, em bibliotecas com perfis diferentes, né? E eu acho que se a gente mantiver essas trocas, né, de quem está trabalhando dentro do livro, quem está trabalhando pelo livro, quanto mais tiver troca nesse nosso nível, a tendência é que essas trocas cheguem também a mais leitores, e essa é uma esperança, né, que o trabalho tem que ir nessa direção. Espero que tenham gostado. Marcelo, tiver alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que a ideia é sempre fortalecer, né, essa diversidade do mundo editorial, e isso passa por todos os âmbitos, né? E, lógico, isso funciona, as instituições são grandes abstrações, né, feitas por pessoas, no fundo. Então, é isso, é o trabalho das pessoas, né, apresentando, fazendo curadoria, tornando esses espaços mais receptivos, né, o que faz essa rede crescer ainda mais, né, tornar-se mais forte. Então, essa é a ideia sempre, né? A ideia das feiras de livro que a gente conversou, a ideia dos espaços virtuais, dos blogs, dos sites, né? As editoras independentes, também as editoras grandes, quer dizer, tudo isso fortalece, de alguma maneira, essa comunidade de leitor, a comunidade do livro. Mas isso passa sempre pelo trabalho de cada um individualmente, né? Então, acho que essa... E pelas trocas, quer dizer, que esse seja sempre um ambiente de trocas, acima de tudo, né? Então, acho que é isso, tornar a biblioteca, principalmente, um espaço de troca, um espaço receptivo, né? E, enfim, não sei, acho que era isso, não sei se... E eu recomendo muito mesmo que quem puder vá dar uma olhada na pesquisa lá, Retratos da Leitura, que é muito interessante. Eu trouxe vários dados aí. E eu acho que tem uma seção só sobre bibliotecas, então vale a pena dar uma olhada, né?